Fala galera! Então, o vídeo de hoje é com o profissional Thiago sobre o paradesporto. Professor esse que foi meu, inclusive, na faculdade. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, né? Na primeira parte, ele fala por que ele escolheu o paradesporto e, lógico, se apresenta tanto na parte profissional quanto na pessoal. Obrigado, bom vídeo lá. Fala galera! Começando mais uma live aqui no Instagram Paulo HL Paladini e para o canal Sem Corte Sem Filtro. Estamos hoje na espera do profissional Thiago para falar sobre esportes adaptados ou paradesporto, como vocês preferirem, tá? Hoje o papo vai ser sobre isso. Vamos esperar o nosso convidado e agora às 18 horas vamos iniciar a nossa live, ok? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Lembrando sempre, galera, que a gente já tem outros vídeos aqui no canal Sem Corte Sem Filtro com profissionais de outras áreas, como handebol, futsal, falando de gestão esportiva. Semana que vem teremos uma entrevista internacional, uma profissional que hoje mora na Espanha, bem interessante. Só aqui no aguardo do profissional Thiago, então. Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Beleza? Estamos aguardando o nosso amigo. Vamos lá. Na espera. Só um minuto. Até agora não. Vamos ver se a gente consegue chamar ele aqui no WhatsApp. Por enquanto nada. Eu aguardo. Opa! Apareceu o nosso professor. Então vamos lá, galera. Novamente, boa noite, boa tarde para todos nós. Iniciando aqui então mais um vídeo para o canal Sem Corte Sem Filtro e no Instagram Paulo HL Paladini. Vamos já chamar o nosso convidado, nosso professor. Vamos lá, no aguardo. Aqui. No aguardo. Opa! Fala, professor! Salve, boa tarde. Tudo certo? Bem? Tranquilo. Preparado para falar tudo sobre paradesporto? Bora! Me escuta... Me escuta bem, professor? Tá excelente. Ótimo. Vamos iniciar a nossa live, então, lembrando sempre que aqui no Instagram, Paulo HL Paladini e para o canal Sem Corte e Sem Filtro. Professor, por favor, eu peço que o senhor se apresente, fale quem é, suas funções atuais e vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá. Então, meu nome é Thiago Batista, sou formado em Educação Física, sou bacharel, né, em Educação Física. Já trabalhei com diversas modalidades, já trabalhei com saúde, com recreação, né, então procurei experimentar um pouquinho de cada coisa, né? Trabalhamos com uma área muito ampla, mas eu acho importante a gente ter uma noção, né, de todas essas questões, para que a gente possa trazer isso né, no nosso rol de possibilidades, né, para que a gente possa estar aplicando no dia a dia. Mas trabalho já há um bom tempo com o paradesporto, né? É um dos viés aí que eu acabei ascendendo mais, digamos assim, chegando em seleção brasileira, em seleção holandesa. Né? Trabalho na universidade, né? Sou docente já há mais de 20 anos. E acho que é mais ou menos isso para a gente começar o papo. Acho que tá de bom tamanho, né, Paulo? Tá excelente, professor, tá excelente. Professor, a gente vai comentar muito sobre paradesporto, né? É o foco total hoje do nosso bate-papo hoje, e material que não falta para a gente poder debater. Mas hoje
tudo bem que a gente está nessa pandemia, eu gosto sempre de salientar que a gente está batendo um papo como se fosse uma situação normal. Nós não vivemos uma situação normal, onde a gente tem que se resguardar bastante. Mas hoje, professor, hoje a sua função qual que é? Hoje eu atuo como docente, né? Sou diretor técnico da Onda, que é a organização, então eu atuo como docente numa universidade aqui na Unisul. Sou diretor técnico da Onda, Onda com M de Maria, então é a Organização para o Movimento e o Desporto Adaptado. Só que na realidade hoje a gente trocou esse adaptado por amador, porque hoje a gente não trabalha apenas com pessoas com deficiência, né? Trabalhamos com crianças e jovens sem deficiência. E a modalidade que é o carro-chefe, né, da instituição já há bastante tempo, começamos com o basquete em cadeira de roda, tivemos outras modalidades, mas o basquete em cadeira de roda sempre foi o nosso carro-chefe, e segue sendo, só que agora, né, dentro desse contexto convencional, digamos assim, para crianças e jovens sem deficiência. Então, são essas as atividades que eu tenho hoje. Tá, e o professor tem algum nome específico para o nome do projeto ou não? Os projetos que o professor trabalha hoje. Opa, perdão, caiu o celular aqui, desculpa, acontece, faz parte. É uma realidade. A instituição, né, a Onda, então já falei o nome, e a gente trabalha, né, as equipes, né, digamos assim, né, a gente apelidou carinhosamente já há um bom tempo de tubarões. Ótimo! Isso, especialmente aquelas categorias que já têm uma pretensão competitiva, né? Então, nós temos algumas idades, para algumas idades, a ideia não é a parte competitiva. E aí, inclusive, eles deram apelidos para as turmas. Então, a nossa turma dos pequenininhos, eles se chamam de peixinhos, né? Dentro da expectativa de um dia poder vir a ser um tubarão. Que bacana, cara. Que legal, muito bacana. Professor, vamos. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, lembrando que a gente vai dividir essa live em 4 partes, pessoal. E nessa primeira parte, eu quero que o professor fale sobre por que o paradesporto. O professor falou que está há 20 anos já na área, né? Por aí. Mais ou menos. Tá, há quanto tempo que o professor está no paradesporto? Olha, o meu primeiro contato com o paradesporto foi em 1997. Eu ainda, enquanto acadêmico, né, aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina. Aí foi o meu primeiro contato com este universo. E desde então, eu tive alguns momentos, posso dizer que de um certo afastamento, até para eu experimentar, né, e me envolver com outros ambientes do esporte e da própria atividade física mais voltada para o contexto da saúde, mas, né, é uma população que sempre esteve muito próxima de mim, sempre gostei muito de trabalhar, e como disse, né, tenho registrado marcas na minha vida profissional e pessoal. Talvez as grandes marcas estejam vinculadas a esse universo do paradesporto. Entendi, perfeito. Professor, e agora a pergunta que não quer calar. Nesses 23 anos que o professor tem de experiência, por que paradesporto? Pois então, eu vou te contar rapidamente como é que começou, porque não foi uma opção minha, né? Por isso que eu sempre procuro estimular. Não, perdão, não é que não tenha sido uma opção, né? Mas tudo começou de uma maneira sem querer, sem algo intencional da minha parte. Por isso que eu sempre estimulo, né? Eu continuo, sigo docente, sempre estimulo, né, essa molecada mais nova, ou não, né? Porque hoje a gente recebe na universidade pessoas com mais de 30, com mais de 40, enfim, para experimentar, né? Para não rotular antes de experimentar. Não, isso aqui eu não gosto, essa área não me atrai. Tá, mas tu já experimentou? Porque tudo isso começou quando eu tive a oportunidade de trabalhar como estagiário num projeto de natação comunitária da UDESC. Ou seja, era natação para a população comum. Só que nesse grupo de pessoas que frequentavam a UDESC, tinha 1 ou 2 pessoas que tinham uma deficiência. Eu lembro que a primeira vez que eu estava atuando lá na piscina, eles entraram por um lado da piscina, eu corri para o lado oposto da piscina.
porque eu nunca tinha trabalhado com essa população. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? Eu era um acadêmico, corri deles. E aí eu, obviamente, que dia após dia fui me aproximando, fui me apaixonando, né? E eu tive a sorte de ter como primeiro contato nesse universo pessoas fabulosas, né? Que me estimularam muito, me desafiaram muito. É uma história que eu sempre conto. Meu primeiro aluno, eu fazia um trabalho com ele de natação, visando travessias, travessia da Lagoa, travessia de Porto Belo, enfim. E a gente fazia um outro trabalho na água que a gente apelidou na época de hidroneuromusculação. Porque como ele tinha uma deficiência, uma sequela física, eu não poderia chamar aquilo de simplesmente musculação ou hidromusculação. Precisava ter um estímulo também passando pelo aspecto do sistema nervoso, periférico, central. E nada mais era do que exercícios dentro da água. Às vezes com peso, às vezes sem peso, às vezes guiados, enfim. Cada exercício novo que eu trazia para ele me fazia a seguinte pergunta: por que eu tenho que fazer esse exercício? Se eu não tivesse uma resposta muito bem organizada e convincente, ele não fazia o exercício. Ele só fazia o exercício a partir do momento que eu conseguia explicar para ele por que aquele objetivo seria importante no processo, né, no trabalho que eu estava desenvolvendo com ele. E, obviamente, que aquilo no início me deixava extremamente irritado, né, eu ainda como acadêmico, enfim. Mas hoje eu agradeço imensamente porque aquele era um estímulo para eu ir estudar e entender realmente por que eu estou trazendo esse exercício, né, para o grupo de exercícios. Só um pouquinho, professor, que deu uma falhadinha aqui. Só um pouquinho, falhou a internet. Só um minuto, o professor estava falando sobre por que iniciou com ele. Espera aí, vamos ver, vou voltar. Ainda não. Faz parte, internet é isso, galera, internet é isso. Só um minuto. Ainda não. Pois é, sim, falhou. A gente está esperando a internet voltar, faz parte, é uma pena. Thiago, tá ouvindo? Tá falhando, Thiago. Só um segundo. Faz parte, como eu disse. O professor estava falando por que escolheu o paradesporto. Opa! Eu também vou trocar aqui de ambiente, Paulo. Tá bom, beleza. Já aconteceu. Mas o professor consegue me ouvir bem? Acho que agora tá melhorando, vamos ver. Não, ainda estamos com problemas, faz parte, acontece. Opa, acho que agora vai. Tá me ouvindo, professor? Agora estou escutando. Ótimo. Então vamos lá. Tá, professor, falando novamente então sobre o seu para-atleta, então, a sua experiência com ele. Isso, enfim. Né? Esse encontro é que foi extremamente casual. Né? Eu nunca, quando eu aceitei aquele trabalho para ser estagiário desse projeto de natação, nunca me passou pela cabeça que lá eu encontraria pessoas com deficiência. E aí eu agradeço também uma outra coisa, a minha total ignorância em educação física naquele momento. Pelo seguinte, por que eu comecei esse trabalho de hidroneuromusculação? Porque a minha primeira impressão, quando eu vi aquela pessoa com deficiência, ele tinha pequenos movimentos nos membros inferiores. Então a minha ignorância me fez pensar da seguinte forma: se ele movimenta um pouquinho, eu vou ir colocando carga, ele vai aumentar a força, eu vou fazer esse cara voltar a andar. Não chegou a acontecer, né? Mas com certeza esse trabalho trouxe uma série de melhorias nessas atividades que a gente chama de atividades da vida diária, né? E que vão impactar diretamente na qualidade de vida. Ótimo, ótimo. E o mais interessante é que, obviamente, ele não voltou a andar, mas a força muscular nele, o tônus muscular,
foi crescendo gradativamente, né? Se tu me permitir, vou te contar uma outra história rapidinho. Eu lembro que Por era favor, o espaço é seu. 7 de setembro. Eu ainda morava com os meus pais. Chovia, 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 chovia. Ele me ligou e disse o seguinte: tô indo aí para te mostrar uma coisa. E aí aquilo já me deixou... Ele entrou na minha casa, na casa dos meus pais, eu ainda morava com os meus pais, não falou nada. Ele entrou, sentou numa cadeira que tinha no hall de entrada da casa dos meus pais e começou a tirar a órtese. Ele usava uma órtese nas duas pernas, até o quadril, que mantinha a perna dele, as duas pernas dele em extensão. Quando ele começou a tirar aquela órtese, te confesso que eu já vou ganhar o prêmio Nobel agora, né? O Nobel é meu. Imagina, olha o que eu descobri aqui. Ele acabou tirando a órtese apenas de uma perna, né, que era a perna que ele já apresentava um pouco mais de força, porque ele queria me mostrar isso. Que ele tentando, né, se desafiando em casa, ele percebeu que ele conseguia andar, deambular, com apenas uma órtese, só na perna esquerda. Nossa Senhora! Então, foi uma vitória. Ele nunca chegou a andar na rua sem a órtese, porque aquilo colocaria ele num risco desnecessário. Mas para autoestima, né, enfim, para esses aspectos que às vezes são complicados da gente mensurar dentro da educação física, e como a gente tem dificuldade de mensurar, às vezes a gente despreza. E nós temos que fazer justamente o movimento oposto, né? Tentar entender de que forma a gente pode trazer isso para o contexto e levar isso em consideração. Então foi fantástico, né? Não ganhei o Nobel, não quis ele andar, mas os ganhos e as conquistas foram intangíveis, né? Só ele pode relatar o quanto aquilo trouxe de benefício e de modificações na vida dele, seja nas atividades diárias ou em aspectos psicoemocionais e sociais. Perfeito, perfeito. Professor, o professor comentou um detalhe espetacular. O termo ignorância é o melhor termo que existe. Porque as pessoas têm a mania de achar que educação física é só brincar de bola. Principalmente para quem nunca fez o curso ou que não tem conhecimento da área. Isso aí é maravilhoso, maravilhoso. Até para quem cursa, acha que é um negócio muito simples. Trabalho neuromuscular, cinesiológico, biomecânico. Isso é maravilhoso de ser estudado. Eu passei os 4 anos. Para quem não sabe, eu fui aluno do professor Thiago, né? Então é espetacular, é muito bom, é espetacular, a vivência é única. Quem tem oportunidade, quem está assistindo a nossa live, vai assistir no canal e ainda está no ensino médio e ainda está na dúvida que vai escolher, a educação física a gente indica bastante, porque é uma experiência única, espetacular. E se poder trabalhar com adaptados, então... Se tu me permitir, eu vou acrescentar uma coisa aí, até para o pessoal entender, tá, o que é a educação, na mesma linha que tu está falando, tá? Pessoal, educação física, se você odeia matemática, repense se a educação física é o melhor caminho. Excelente, excelente. Repense excelente. Se a educação física é o melhor caminho. Educação física, hoje não há como fazer educação física sem ciência. Perfeito. Sem capacidade de planejamento, sem conhecimento dos aspectos que tu falou aí, biomecânicos, né, cinesiológicos, fisiológicos, né, psicossociais. Então, olha o tamanho da complexidade dessa profissão. Então, precisa haver esse entendimento. A partir do momento que há esse entendimento e a vontade permanece, vem ser profissional de educação física junto com a gente. Embora. É isso aí, Thiago. Falou bonito e é isso aí. Vamos valorizar nossa área e tem muita gente que despreza e educação física é sim. Educação física é educação da saúde. Valoriza o nosso físico, valoriza a nossa área. Falou bem, Thiago. Muito bom. Galera, fechamos aqui a primeira parte.